Um. Somos a companhia que cria volume nos cílios e oportunidades nas vidas. Que combate estereótipos com uma mão e o câncer de mama com a outra. Somos a companhia que reconhece o poder dos lábios. Que não se cala contra a violência de gênero e levanta a voz por independência econômica. Somos a companhia que desenvolve produtos de beleza premiados para todos, apoiando milhões de empreendedoras em todo o mundo. Nós somos a Avon, a companhia que há mais de 130 anos acredita na beleza, na inovação, na liberdade e, acima de tudo, nas mulheres. Boa tarde a todos e a todas. Dando sequência a mais uma atividade dentro do 14º Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós temos agora a atividade que é uma mesa redonda e, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês o tema e também quem são os participantes. O tema que nós trataremos nessa mesa, homicídios e feminicídios, a perícia no contexto dos desafios da segurança pública. Para o nosso bate-papo, para a nossa mesa redonda, nós trouxemos 3 peritos criminais. Em primeiro, a nossa colega Gisele Xavier, perita do estado de Goiás. Trazemos também o perito Luciano Homem, que é do estado de Sergipe, e o perito Emerson Souza, do Distrito Federal. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Cássio Tione, perito aposentado do Distrito Federal e membro do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu vou, antes de passar a palavra para o primeiro convidado, eu vou falar um pouquinho e contextualizar um pouco a ideia dessa nossa mesa redonda. E, para isso, eu vou compartilhar com vocês esses slides. Eu espero que ele já esteja sendo visto por todos. Bom, a mesa redonda que nós vamos falar vai tratar, então, dos homicídios e feminicídios, buscando fazer um link da atividade, que é a atividade da perícia, no contexto da segurança pública, e como essa atividade pode contribuir para a redução dos índices desses crimes tão graves que são o homicídio e o feminicídio. Bom, para contextualizar inicialmente o assunto, eu quero trazer alguns dados que são do próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esses dados
publicados no nosso anuário, né? No anuário do ano de 2020. Nós sabemos que os homicídios são, há muito tempo, um problema extremamente grave dentro dos nossos índices de criminalidade. Nossos números são realmente muito ruins. Nós tivemos, no ano passado, uma queda, né, que foi provavelmente uma queda histórica, porque a nossa série, né, a nossa série anual, ela chegou a atingir mais de 62 mil mortos por mortes intencionais, letais, né? E atualmente nós tivemos uma redução, mas essa redução se apresentou no ano de 2019, mas no primeiro semestre desse ano nós já tivemos uma elevação novamente desses índices de violência letal no Brasil. E atualmente nós estamos aí em torno de 22,7 por 100 mil habitantes, como vocês sabem, a maioria de vocês sabem. É claro que esse número ele precisa ser também pensado em relação a cada um dos entes da federação, porque esses números são realmente muito variáveis, né? Existem estados em situações de contínua queda, atingindo índices até recomendáveis, né? ou diria até aceitos dentro da comunidade internacional, mas outros ainda onde a violência desse tipo recrudesce de uma forma assustadora, né? Eu não vou dizer todos esses dados aqui, a gente só vai mencionar, mas lembrando que o anuário traz em detalhe todos esses dados, né? E também ali vocês encontram os dados por estados. Com relação à violência contra a mulher e o feminicídio, os nossos dados também são bastante tristes, bastante vergonhosos, eu diria, né? Então, aqui tem alguns dados, né, também do anuário. Uma agressão física a cada 2 minutos, né? Um estupro a cada 8 minutos no nosso país. E, em 2019, 1.326 vítimas de feminicídio, né? Aqui tem mais alguns dados, né, sobre o crescimento do feminicídio no primeiro no primeiro semestre de 2020, coincidindo, então, com o período em que vivemos, que é o período da pandemia do coronavírus, e alguns outros dados que aqueles que tiverem interesse, podem também acessar através do anuário do Fórum. Mas, lembrando aqui o que aconteceu nos últimos anos em relação aos homicídios, e aqui trazendo um outro produto, que é o Atlas da Violência, feito pelo Fórum em parceria com o IPEA, né? Nós temos aqui essa variação, e como eu falei para vocês, chegamos em 2016 aí, a recordes acima de 65 mil mortes no Brasil. Os dados do Atlas da Violência, eles acabam tendo uma distância maior de atualização por conta de que eles são obtidos através do sistema SUS. E já o anuário ele é obtido junto às secretarias de segurança dos estados. Bom, e como eu falei para vocês, existe muita variação, né, dessas taxas entre os estados da federação, né? Vocês podem ver aqui que a gente pode pegar alguns dos extremos, por exemplo, São Paulo, que tem conseguido reduzir esses índices, atingindo aí, em 2018, 8,2 por 100 mil habitantes, né? E temos estados, por exemplo, o Pará, com 53,2. Então, essa é a realidade de um país continental, de um país onde existem significativas diferenças em todos os aspectos, né? E a segurança pública não seria diferente, e isso acaba se refletindo nesses números. Bom, a gente também tem alguns dados interessantes trazidos aí do Atlas da Violência, o percentual de vítimas de homicídio no Brasil em relação à raça, cor e sexo, né? Aqui fazendo um recorte entre 2008 e 2018, o predomínio dos homens cuja
etnia está relacionada à chamada etnia parda, né? Que vão predominar como vítimas de homicídio. Aqui, e o mesmo acontecendo entre as mulheres, né? E esses dados também podem ser acessados muito facilmente aí pelo Atlas da Violência, que foi divulgado agora em 2020, numa parceria do Fórum com o IPEA. Mas, pensando no tema que nós propusemos, né, quando nos foi proposto esse tema, a gente passou a pensar exatamente em buscar que os nossos convidados pudessem falar exatamente de qual a relação que eles percebem da perícia com os demais órgãos da segurança pública. A perícia é um dos agentes responsáveis pela segurança pública. Então, nessa engrenagem que vocês veem aqui nessa imagem, né, nós temos a própria perícia, mas nós temos os outros atores da segurança pública. Polícia Militar, Polícia Civil, as guardas municipais para as cidades acima de determinado número de habitantes e os corpos de bombeiro militar. Enfim, vários. E ainda a gente poderia pensar aqui em outros agentes também, claro. Mas, dentro desse contexto da segurança pública, a perícia vai ter um papel. E aquilo que se busca, e em especial falando com relação à busca de se diminuir esses índices, especificamente de homicídios e de feminicídios, qual seria, então, a nossa contribuição a dar? De que forma a melhoria dos serviços periciais podem acabar refletindo numa mudança e numa melhoria desses índices? Porque cada um desses atores dentro do sistema de segurança pública tem o seu papel a desempenhar. Então, é isso que nós pretendemos tocar aqui nessa nossa mesa. Lembrando que, com relação à perícia, em 2011, foram adquiridos os dados e, em 2012, foi publicado o diagnóstico da perícia criminal no Brasil. Um trabalho que foi feito pela primeira vez, e ele ocorreu dentro do ambiente da Senasp, no Ministério da Justiça, e esse trabalho ele deveria ter tido uma continuidade em 2016. Só que, por conta das mudanças políticas e tudo que aconteceu naquele ano, nós tivemos a perda da continuidade desse trabalho e, apesar de termos o diagnóstico, não temos visto políticas públicas de segurança que tenham utilizado ou que venham a utilizar esses dados para efetivamente propor, né, ações visando as melhorias que se busca para os órgãos periciais. Bom, eu vou começar a passar para os nossos convidados a palavra, né, e dizer que o critério que eu utilizei quando a própria Samira me sugeriu esse tema nessa mesa, primeiro eu trouxe para falar para vocês a Gisele, né, Gisele Cristina Xavier, que recentemente publicou uma tese de mestrado na área que envolve a área de violência contra a mulher, feminicídio, e a Gisele é uma perita que atua na área de crimes contra a vida, ou crimes contra a pessoa, como se diz em alguns outros estados. Ela atua no estado de Goiás, tem bastante experiência e podemos dizer assim, até pela pesquisa que exerce, também uma militante naquilo que se refere à luta contra a violência de gênero, a violência contra a mulher, né, e a redução dos índices de criminalidade do ponto de vista de feminicídio. Depois, eu vou passar a palavra para o Luciano. Luciano é um amigo, é uma pessoa que batalha muito onde trabalha, porque eu sei disso, porque ele é gestor e é o diretor do Instituto de Criminalística do Estado de Sergipe, né? Como gestor, eu quero que ele possa falar da experiência e do ponto de vista que ele traz em relação a esse assunto que nós vamos tornar ele transversal aqui na nossa mesa. E o Emerson, que além de ser também um perito criminal, é um grande amigo, é uma pessoa com quem eu trabalhei no Instituto de Criminalística, né? Agora estou aposentado, e o Emerson é o atual diretor do Instituto de Criminalística do Distrito Federal, né? E também com muita experiência, inclusive,
de ter trabalhado muito tempo no setor de crimes contra a pessoa. Então, são essas três outras pessoas, essas três cabeças pensantes que eu trouxe para a gente discutir aqui o tema de hoje. Então, para a gente sintetizar, a ideia vai ser pensarmos como o trabalho pericial pode contribuir na busca da justiça, na redução dos índices de criminalidade, e, em especial, os homicídios e os feminicídios. Bom, com a palavra, então, a nossa primeira convidada, eu vou só vou tirar aqui um instantinho, eu vou ver se eu paro de compartilhar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Assim. Vocês não estão mais vendo o meu slide, né? Então, eu vou passar a palavra para a Gisele. Gisele, você com a palavra. Cássia, acho que você ainda está compartilhando a tela. Ainda está compartilhando? Peraí. Ok, já achei aqui. Pronto. Compartilha aí a sua agora, então. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação, uma imensa satisfação estar aqui nessa mesa tão qualificada. Uma mesa do Brasil, né, escolhidos do Brasil, e espero realmente canalizar esse conhecimento que todos precisamos ter acesso e ser uma contribuição aqui nesse processo. Cássio, muito obrigada pelo convite. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e parabéns pela atuação. Bem, coube a mim falar, então, sobre os casos de perícia de feminicídio, né? Quais são, então, os nossos desafios hoje aí nesse contexto dessa tipificação que é tão nova, né? Nós temos aí a lei do feminicídio extremamente recente, ainda estamos num processo de construção do conhecimento, de construção da mudança de cultura, né? De conseguir visualizar o que é isso, porque o que a gente não consegue ver, a gente não encontra, né? Então, esse é um dos principais grandes desafios. Eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa, como foi uma demanda, né? E durante essa abordagem da pesquisa, eu vou ir apresentando onde se insere a perícia, né? Quais são as nossas potencialidades e o que nós temos ainda que melhorar. Bem, primeiro, não dá para deixar de falar que tudo que se tem de conquista hoje, direitos das mulheres, direitos das meninas e mulheres, parte de uma luta em busca dos direitos humanos das mulheres. Que a gente pode ver aqui, que parece um absurdo, mas que em 1995 teve que ser escrito que os direitos das mulheres são direitos humanos. Então, partiu-se, né, tudo que temos hoje, que nós estamos aqui materializando, veio dessa demanda em busca dos direitos humanos das mulheres e meninas. Nós temos aqui os documentos internacionais, principalmente os relacionados à ONU, que são de extrema importância para o que nós temos construído aqui no Brasil, no que tange esse assunto. Esses aqui são os documentos nacionais. É importante eu estar mostrando, porque dentro de cada um desses, a perícia ela tem um papel tão importante que tanto o legislador quanto os autores desse material, do modelo de protocolo, das diretrizes, eles apontam partes específicas da atuação da perícia criminal. E nós precisamos estar atentos a esses pontos, né? A Lei Maria da Penha, ela teve um aditamento, agora recente, em 2017, que determina que o exame de corpo de delito ele seja feito prioritariamente por uma pessoa de sexo feminino, prioritariamente, ou que pelo menos se tenha uma capacitação para isso. Então, isso não é só a medicina legal, mas toda a parte criminalística que faz o atendimento à vítima de danos, de violência contra a mulher, que são as demandas que vêm das DEANs, tem que ter o quadro preferencialmente feminino, ou no mínimo que se tenha uma capacitação. Então, seguindo a linha do tempo, depois
depois da Lei Maria da Penha, o que nós tivemos aqui de avanço foi o modelo de protocolo latino-americano, que é um documento que é público, está disponível na internet, inclusive extremamente rico. Super aconselho quem tem interesse, não só quem tem interesse, quem atua na perícia, na investigação, são documentos de leitura obrigatória. 2014. 2015 veio a lei do feminicídio, que nós vamos nos ater um pouco mais. 2016, as diretrizes nacionais, porque uma lei, ela é morta se ela não for aplicada, né? E ainda hoje vocês vão ver como está sendo difícil para nós, os operadores do sistema de justiça criminal, não só a perícia, mas todo o sistema, de assimilar o que é um crime de gênero, o que é um feminicídio em si. Depois veio agora, em 2020, o Protocolo Nacional de Investigação de Perícias nos Crimes de Feminicídio. Esse documento é um documento sigiloso, poucas pessoas tiveram acesso a ele, e nós temos, dentro da plataforma do Cinesp, algumas capacitações, uma capacitação online, porém as capacitações aprofundadas, elas devem ser dadas institucionalmente dentro do seu contexto ali de atuação. Bem, aqui eu vou apresentar alguns dados que foram extraídos de dentro do sistema de justiça criminal. Eu fiz uma análise prospectiva, uma análise do fluxo do sistema de justiça, com compilação de alguns dados transversais, onde eu peguei os dados do IML, que é o ponto inicial, e do judiciário, que seria o ponto final. É importante falar que os nossos dados, nós temos uma fonte tão rica de dados que ela apresenta uma discrepância grande. Os dados do IML, eles são discrepantes dos dados da Secretaria de Segurança Pública, de modo geral, e eles destoam também dos dados do Ministério da Saúde, do SIM, que é a principal fonte de dados hoje para a aferição das mortes violentas. Então, a gente tem aí nas nossas mãos elementos assim, que trazem maior exatidão àquilo que nós estamos nos propondo a estudar, né? Então, nós tivemos, pelos dados do IML, nós tivemos a idade das mulheres, a grande maioria eram jovens, né, de 20 até 39 anos. Não é novidade. Maioria mulheres negras, negras é a soma de pardas e pretas, também não é novidade, mas é um número bem grande, né? Se a gente for olhar, comparar com os dados que o Cássio apresentou, que são dados a nível nacional, Goiânia está se mostrando um pouco deficitário nesse sentido. Esse aqui é um dado interessante que mostra a grande quantidade de mulheres imigrantes dentro do deslocamento interno nacional que morrem aqui na cidade de Goiânia, né? Então, tirando as goianas, aqui nós fizemos, tirando o Centro-Oeste, que só tinha do estado de Goiás, nós tivemos um número muito elevado de nordestinas que foram assassinadas aqui em Goiânia e de nortistas, as nordestinas, principalmente as baianas e as maranhenses. E aí a gente vai tratar sobre isso quando eu vou falar sobre a necessidade do olhar interseccional do perito na hora de fazer o levantamento pericial. A questão da atividade remunerada, a gente vê que a mulher que tem autonomia financeira, ela diminui ali as chances de ser vítima. Com relação aos meios, é um dado importante para a gente também, porque esse quadro tem mudado. E Goiânia, se mostrou diferente da média do Brasil, né? Em Goiânia, nós tivemos 63% de assassinatos de mulheres por arma de fogo. Até pouco tempo atrás, quando eu apresentava dados que mostravam que as mulheres morriam muito mais por outros meios do que por arma de fogo. Então, geralmente, era estrangulamento, espancamento, esganadura, e por aí vai, arma branca. Agora, não, nós temos aí uma grande quantidade de mulheres assassinadas por arma de fogo, o que também teve um aumento a nível nacional, né? Aqui eu fiz um quadro comparativo entre os homens e as mulheres. Os homens em Goiânia também morreram mais por arma de fogo, porém, a diferença percentual das mulheres é maior, o que confirma uma hipótese de que quanto mais armas em circulação em determinado território, maiores os assassinatos das pessoas vulneráveis. Com relação às lesões, a maioria das lesões elas foram no tronco anterior e no crânio, o que confirma ali também o que a gente vê
de exames de lesão corporal no IML de mulheres vivas, né? Geralmente, a face é muito atingida. E o tórax, até porque, por ter sido uma maior quantidade de lesões por arma de fogo, é a região maior do corpo, né? Onde é o alvo principal. E aqui nós temos os dados obtidos do Tribunal de Justiça. Isso aqui é importante. Em 3 anos, desde o fato, 32% dos processos criminais não foram encontrados no Tribunal de Justiça, ou seja, eles estão em fase pré-processual. Pode ser que ainda virem processos ou pode ser que não, né? Então, nós teríamos que continuar esse acompanhamento aí. E esses casos, eles foram todos de assassinatos mesmo. A princípio, eu tinha pretensão de pesquisar outros tipos de morte violenta, para ver até que ponto um suicídio ele poderia ter sido melhor esclarecido, ou mesmo uma morte acidental. Mas, quando a gente vê esse dado dos assassinatos, especificamente, que 32% não viraram processo criminal, a gente tem que levantar nosso olhar e ver que a gente ainda está mais atrasado do que eu imaginava. Então, os casos arquivados definitivamente, que foram os que foram objeto do meu estudo, representaram 23%. Então, em 3 anos, nós tivemos 23% de finalização de processos. Nesses processos, aqui não é novidade, a maioria dos assassinos, eles têm vínculo familiar, a maioria dos acusados, né? Eles têm vínculo familiar ou afetivo com a vítima, sejam eles, a maioria, cônjuge, companheiro, pai, filho, neto, cunhado. Ou seja, todo mundo que aquela mulher ama, que está ali, né, no contexto familiar, que seriam proteção, são afetos, né? São as pessoas que mais representam risco de morte para elas. Aqui é importante eu falar o seguinte: quase todos os assassinatos onde teve o processo criminal, eles foram tipificados como homicídios qualificados. Os casos onde foi tipificado como homicídio comum, todos eles, onde não havia nenhuma qualificadora, seja de feminicídio ou qualquer outra ali, motivo fútil, torpe ou qualquer um, eram aqueles casos que nós vemos todos os dias de feminicídios clássicos dentro do ambiente doméstico familiar, em que o homem, após matar a companheira, e inclusive filhos e outras pessoas que estavam ali na linha de fogo dele, ele se suicidou. Então, aqueles casos onde há o suicídio do autor, na sequência do feminicídio, o sistema de justiça criminal responsável por aplicar a tipificação, ali, os operadores do direito, eles não se atentam a aplicar a qualificadora do feminicídio. Então, Cássio, esse dado aí de 1.326 vítimas de feminicídio, ele ainda está muito subaferido. Tem muito caso que são feminicídios, inclusive os clássicos, quiçá aqueles que são por desprezo à condição da mulher, né? Porque o que a gente chama de clássico, que é o fácil de identificar, é o que é no ambiente doméstico familiar. Aqueles outros em que há o desprezo pela condição da mulher, ainda tem-se aí uma resistência em operador do direito entender que o fato dela ser mulher foi determinante nesse resultado. Então, essa grande preocupação com esses feminicídios aí não tipificados, os clássicos, que em geral os outros, né? Nós tivemos casos analisados que também não foram tipificados como feminicídios, mas que durante a análise do processo ficou claro que aquelas mulheres, a vida delas estava resumido a um processo de disputa entre facções criminosas, entre 2 homens, líderes de facções rivais. Então, dentro de uma mesma disputa, 2 facções criminosas, foram assassinadas 4 mulheres, 2 de cada lado, né? Então, o líder daqui ia lá na outra facção e, para atingir, enfraquecer a liderança do seu oponente, ele matava a mãe desse oponente. Esse outro, para se vingar, ia lá e matava a namorada. Esse aqui, para se vingar, foi lá e matou a filha. Então, ficou uma situação de guerra, porque isso acontece em locais onde existe guerra declarada, né? Então, Goiânia está num processo aí de dificultoso nesse sentido.
Outra coisa que é importante para a gente, os casos onde houve absolvição sumária, impronúncia e fato atípico, que foram casos arquivados sem condenação, alguns deles, inclusive o réu, ele era réu confesso, havia várias provas testemunhais que indicavam aquela autoria, não tinham provas materiais que sustentassem aquela condenação. E por causa disso, e por não se conseguir reproduzir a prova inquisitorial, que foi aquela utilizada como base para a denúncia, esses casos eles tiveram que ser abandonados e os autores absolvidos. Né? Então, principalmente se envolve o crime, essas testemunhas nunca mais aparecem. Então, nós temos aí uma obrigação, vamos deixar o assunto de se é bom o inquérito, se não é, se o inquérito atrapalha ou não, são outras questões, mas nós temos que produzir a prova material ainda que a prisão tenha sido em flagrante, ainda que o réu seja confesso. Né? Isso parece básico, mas não está acontecendo. Então, aqui nós vemos os nossos desafios enquanto perícia criminal. A necessidade da análise interseccional. Como eu disse, cada mulher tem uma característica. Se você vai a um local e você vê um assassinato de uma mulher que é usuária de drogas, tem que se ter muito cuidado para não ser direcionado pelos estereótipos que essa característica dessa mulher te levam a ter. Então, existe uma tendência, e nós temos que lutar o tempo todo contra essa tendência, de se atribuir a culpa àquela causa estigmatizante, né? Se atribuir a causa. Então, a mulher que está envolvida com crime, aquelas mulheres que estavam lá envolvidas com aqueles homens, elas foram vítimas de feminicídio, sim, mas isso ficou como outras causas, né? A mulher prostituta tem causas específicas, é deficiente. Então, cada mulher tem uma característica específica, o perito ele tem que estar atento. Temos que ter um olhar pericial ampliado e apurado, ter consciência das limitações, fazer exames periciais em locais de tentativa de homicídio, que ainda não acontece com toda frequência, em caso de suicídios, porque existem muitos suicídios que são forjados, mortes a esclarecer, desaparecimentos. Então, o treinamento do perito para que ele consiga identificar elementos de violência continuada nesse local, né? Identificar lesões que são continuadas, ou até mesmo uma alteração daquela cena, isso precisa ser reforçado. E aí a importância de se produzir a prova pericial, porque ela é o fio de Ariadne ali no labirinto do Minotauro. Quando um crime acontece, é como se aquele caso entrasse nesse labirinto, né, num labirinto. E a primeira coisa que ele tem que vencer é o conhecimento da verdade. Aqueles 32% dos casos que não viraram processo, provavelmente foram assassinados pelo Minotauro ali na entrada do labirinto, nem vão entrar. Aqueles que conseguem matar o Minotauro, ter esse conhecimento ali daquela verdade, eles entram nesse labirinto e aí eles podem nunca mais sair. Eles vão entrar ali num amontoado de cadáveres em decomposição que morreram, que ali apodreceram devido à prescrição do crime, porque não foi dado andamento. E qual é, então, o fio de Ariadne, o fio condutor, que vai possibilitar com que cada caso ele chegue até o final desse labirinto? É a prova pericial, é a prova material. Então, nós temos um compromisso dentro, como agentes do sistema de justiça criminal, de produzir cada dia melhor provas contundentes que possibilitem uma queixa, uma denúncia, que não vá ser posteriormente jogada fora, porque existem calhamaços de 5 volumes de processo, de diligências, tem muito dinheiro jogado fora, muito serviço jogado fora, e ali a gente tem um caso de impunidade por falta de provas contundentes. Eu acho que é o que eu conseguia falar nesse meu tempo. Obrigado, Gisele. Eu confesso que nos chamou a atenção muitas coisas do que você disse, né? Você está de parabéns pelo trabalho desenvolvido, pela pesquisa. A questão, inclusive, da falta de tipificação nos casos que são bastante comuns realmente de homicídio seguido de suicídio. Acho que esse é um dado interessante. E
acho que só a qualidade da alimentação dos dados nas secretarias ou de outra forma pode tentar corrigir um pouco essa distorção. A gente vai passar agora para o Luciano, né? Luciano, você tem a palavra, pode iniciar a sua apresentação. Show. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, Cássio. Parabéns aí, Gisele, pela apresentação. Gostaria também de agradecer ao Cássio aí pelo convite, né? É uma honra estar participando da mesa aí com pessoas tão qualificadas. E eu vou tentar mostrar um pouco, né, da nossa realidade aqui no estado de Sergipe, com relação à nossa estrutura e também como a gente pode contribuir aí com a redução, né, dos índices de criminalidade, principalmente com relação ao que se trata de homicídio e feminicídios. Eu vou falar um pouco da estrutura, né, da perícia aqui no estado de Sergipe, a perícia criminal. A Coordenadoria Geral de Perícias, né, é um órgão autônomo desde 1991, está previsto na Constituição Estadual, e ele é subordinado diretamente aí à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Em 2002 foi aprovada uma lei complementar, do qual organizou aí os institutos, né, criou 4 institutos, que são subordinados aí à Coordenadoria Geral de Perícias, o IAPF, que é o instituto responsável pelas perícias laboratoriais de Química e Biologia, o Instituto de Criminalística, que é responsável pelas outras perícias na área de criminalística, como balística forense, documentoscopia, identificação veicular e local de crime, né, que aí envolve aí as mortes violentas, acidente de trânsito e crime contra o patrimônio, o Instituto de Identificação, que é responsável pelas identificação civil e criminal, e o Instituto Médico Legal, que é responsável pelas perícias de necrópsia e lesão corporal. Eu coloquei aí um quadro, né, do efetivo, fazendo um comparativo aí com o ano 2014, 2020, onde em 2014, né, houve o concurso, e na época a gente tinha aí 8 peritos criminais somente para atender o estado todo, 6 médicos legistas. Então a gente vê que realmente era bem complicado, né, para que a gente desse uma resposta de maneira efetiva, principalmente no que se trata aí com relação ao trabalho da perícia, né, de efetividade no combate a esses casos de homicídios, né, subsidiar a investigação criminal somente com esse efetivo era praticamente impossível. Em 2014 houve concurso, né, inclusive Cássio foi nosso professor aqui, sem dúvida é uma referência para a gente aqui como professor de local de crime. Em 2014 teve o concurso e depois houveram as nomeações, e hoje a nossa realidade com relação à efetiva ela é bem melhor do que, né, se encontrava em 2014. Hoje nós temos 44 peritos criminais, diversas sessões foram reabertas, que a gente não tinha, como a própria parte de identificação veicular, a parte de balística tinham poucos peritos, os laboratórios também, alguns laboratórios não funcionavam por conta do efetivo, e era bem complicado dar um retorno com relação a subsidiar a investigação com a prova pericial. Eu coloquei uns dados aí do próprio anuário, né, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em que mostra aí os dados relacionados a Sergipe, né? Então, a gente vê que de 2011 até 2016 teve um crescimento aí considerável, né, dos números de homicídios, e, obviamente, esses dados, eles não podem ser analisados de forma individualizada, né, porque isso envolve diversos fatores, mas o fato é que os investimentos que foram feitos aqui no estado de Sergipe, não só na perícia, mas também em outros órgãos, né, tiveram um concurso da PM, 2 concursos nesse período, né, de 2014 até 2020, teve concurso também para a Polícia Civil, agente escrivão e delegados, recentemente teve um concurso. Então, a gente vê que o investimento na segurança pública e, obviamente, também na perícia, ele é um fator aí primordial para que a gente tenha uma redução desses índices de homicídio, né? Em 2016 foi o ápice, aí Sergipe chegou a figurar entre um dos estados mais violentos, né, do país. Essa
digamos, essa triste estatística aí, mas de 2017 para frente, a gente pode ver que esses números vêm reduzindo. Com relação aos dados de 2020, eu peguei com o CEACRIM, que é um departamento aqui da Secretaria de Segurança Pública, né, que acompanha, até o dia 30/11, a gente tem um registro aí de 706 homicídios, né. Então, assim, é um dado, obviamente, que não dá para se comemorar, mas a gente vê que há uma tendência, inclusive no ano de 2020, de uma nova redução. Então, assim, eu quis colocar principalmente essa questão do nosso efetivo com relação relacionado à perícia, mas, como eu falei, esses dados eles devem ser analisados dentro de um contexto bem amplo, né? Mas o fato é que, realmente, o investimento em pessoal é fundamental, e estrutura também é fundamental para que a gente consiga reduzir esses dados de mortes violentas e intencionais. Com relação aos dados de homicídios dolosos envolvendo vítimas mulheres, né, eu peguei também do anuário, extraí aqui do anuário. No primeiro semestre de 2019, tiveram 23 homicídios, no segundo, 21, e aliás, no 2020, primeiro semestre de 2020, 21, e no segundo semestre de 2020, a gente teve registrado aqui 19 homicídios, né, onde envolveu vítimas do sexo feminino. Esses dados já que foram passados pelo CEACRIM. Com relação à tipificação, né, esse não é um trabalho feito, obviamente, pela perícia. A perícia vai fornecer elementos para a investigação, para o processo, para que se chegue nessa tipificação. Mas em 2019, 2020, no primeiro semestre, houve uma certa estabilidade, e os dados, né, que foi repassado pelo CEACRIM, no segundo semestre de 2020, a gente teve só 3 registros de feminicídio. Obviamente que esses dados, né, à medida que a investigação ela vai andar, deve haver uma mudança aí, né, por conta dos levantamentos investigativos. Então, a gente percebe que há uma certa estabilidade, né, um motivo também de alerta, já que os homicídios, de maneira geral, eles estão reduzindo, e há uma certa estabilidade aí nos crimes envolvendo vítimas do sexo feminino. Então, obviamente, isso é algo que deve ser observado aqui por nós, que somos os operadores da segurança pública no estado de Sergipe. Eu coloquei uma definição aí de local de crime, obviamente, mas só para contextualizar, que o local de crime é onde, né, começa todo o trabalho do perito, é onde ele tem que ter toda a perspicácia, digamos, o cuidado para levantar todos os vestígios aí e poder dar subsídios para a investigação, para fazer a tipificação. Alguns pontos aí que eu considero relevante para o local de crime, né, o local de crime ele é a porta de entrada, digamos assim, né, onde o perito vai ter o levantamento, vai ter o acesso ali a todos os vestígios, né, a maioria deles, né, alguns podem não vir do local, mas a maioria deles, sua maioria vem do local de crime, então o perito ele tem que ter realmente o conhecimento, ter toda a sensibilidade aí para fazer o levantamento de todos os vestígios no local. Com relação à especialização, esse é um ponto que é primordial, né, a gente ter equipes especializadas. Aqui em Sergipe, infelizmente, por conta do efetivo, a gente não tem a especialização das equipes, então a gente não tem uma equipe específica para morte violenta, por exemplo. A equipe que trabalha no plantão, ela atende morte violenta, atende acidente de trânsito e patrimônio. Então, isso é um pouco ruim, digamos assim, é ruim porque aquela equipe ela não se especializa em um determinado tipo de exame, né? E eu acho que isso é um ponto que a gente vai conseguir corrigir. Recentemente foi aprovado um novo concurso aqui para a perícia, então a tendência é que a gente aumente efetivo e crie essa especialização para que a gente possa realmente ter um trabalho, digamos assim, melhor com relação a subsidiar a investigação, principalmente nos casos de homicídio. A capacitação, né, que é fundamental que o perito ele realmente receba capacitação de novas metodologias, métodos que ele já utiliza, mas para aprimorar. E com relação à estrutura, é fundamental que a perícia ela realmente invista em estrutura para fornecer elementos para o perito no local do crime, para que ele possa realmente fazer um trabalho de excelência.
Então, aí o local, ele vai acabar, os vestígios coletados no local de crime, eles acabam, né, sendo processados aí pelos diversos laboratórios da criminalística. No nosso caso aqui, a gente tem um laboratório, os laboratórios específicos do IAPF, né, que envolve biologia, toxicologia e outros, mas no local de crime é que a gente vai ter realmente a coleta ali de todos os vestígios que são fundamentais para a elucidação de um fato delituoso. Eu coloquei para exemplificar um caso que nós tivemos aqui, em que a equipe foi acionada, né, inicialmente para um local de morte a esclarecer, chegaram até a falar da possibilidade de morte natural, mas, enfim, quando o perito chegou no local, né, ele observou aí já um sinal de arrombamento na porta, dentro da residência, isso ele consignou no laudo pericial. Esse é um caso que eu posso falar, porque já foi, inclusive, foi julgado, né, já teve julgamento. Ele observou sinais de arrombamento. Dentro da residência, ele observou também que não havia uma desorganização, né, desse ambiente, bate com o que a Gisele acabou de falar na apresentação dela também. Presença de sangue humano nas vestes, né? Obviamente, depois esse sangue coletado foi examinado pelo laboratório, tinha um papel higiênico também, e ele consignou também no laudo pericial a questão da ausência da luta corporal. Isso com relação ao exame realizado pelo perito do local de crime do Instituto. Já com relação ao Instituto Médico Legal, né, a legista aí constatou o cogumelo de espuma, que também havia lá no local do crime, algumas lesões, uma lesão contusa no lábio inferior. A legista também constatou lesões mais antigas, né, que bate também ali com o que Gisele comentou. Isso está consignado lá, tanto no laudo do perito, né, que houve uma interação aí entre os peritos, o perito de local e a médica legista que fez. E, ao final, né, a causa-morte aí foi a morte decorrente por asfixia com obstrução da boca e narina. E esse caso, né, saiu recentemente o julgamento, teve uma divulgação, inclusive, na página da Secretaria de Segurança, né, e o suspeito era o companheiro da vítima, né, e ele acabou sendo condenado aí por 13 anos. Então, esse caso é um exemplo, né, que o trabalho da perícia ele é fundamental, desde o início lá do local de crime, dos laboratórios, e também do Instituto Médico Legal, essa interação entre as equipes, né, como eu falei, a capacitação, o conhecimento do perito no local de crime, com relação aos protocolos, legislação, é fundamental que o perito tenha esses conhecimentos para poder subsidiar a investigação. A gente não vai, como eu falei, a gente não vai fazer tipificação, mas é primordial que a gente tenha esse conhecimento para fornecer os subsídios para a investigação. Eu vou falar rapidamente aqui, Cássio, de algumas né, melhorias que a gente vem implantando aqui em Sergipe. Como eu falei, eu assumi aqui em 2014 no concurso, e a gente tinha uma dificuldade muito grande, que tudo era feito em papel, livros de protocolo. A gente implantou recentemente um sistema aqui, onde todos os laudos serão disponibilizados de forma digital, né, a gente já consegue disponibilizar para a autoridade requisitante, a gente está finalizando isso agora. A questão de georreferenciamento, então a gente vai conseguir subsidiar a secretaria com informações de georreferenciamento dos casos, né, de homicídio, de feminicídio, vai conseguir subsidiar a secretaria, então é um avanço, assim, enorme para a gente, né, em 7 anos aí que a gente vem, aliás, 6 anos, né, do concurso, a gente teve um avanço aí considerável, obviamente com todo o apoio da Coordenadoria Geral de Perícias, né, que é o atual coordenador Nestor, do secretário também. Esse foi um trabalho que foi feito por um perito, ele desenvolveu esse sistema, e a gente realmente está dando um avanço bem considerável aí na perícia aqui em Sergipe. Aqui também alguns investimentos que a gente vem fazendo, né, em 2 anos aí, a gente conseguiu, com apoio da assessoria de planejamento aqui das PLAN, da secretaria, diversos recursos de emendas parlamentares, né, do fundo a fundo também da Senasp. A gente, próximo ano, vai estar mudando para um prédio novo. Então, esses investimentos aí são fundamentais para que realmente a gente consiga, como eu falei, dar subsídios aí de prova pericial para a investigação.
Alguns desafios, né, que eu considero aí para perícias nos próximos anos. Com relação à cadeia de custódia, houve uma alteração, né, da legislação esse ano, e os estados, a maioria estão tendo dificuldades para implementar a cadeia de custódia, né, porque foram muitas mudanças, principalmente com relação à estrutura. Então, isso é um desafio grande que a gente vai enfrentar aqui, né, em Sergipe, mas acredito que seja para os demais estados também, esse desafio vai ser enfrentado. A criação aí de regionais, no caso para a gente, hoje a gente é centralizado, né, na capital, então a gente atende o estado inteiro, então o ideal é que a gente realmente regionalize. E outro ponto é com relação à valorização, né, dos servidores. Hoje, Sergipe, aqui a gente tem uma questão salarial, né, que é um pouco defasada, então essa é uma questão que realmente pesa muito. Alguns servidores passaram no concurso, entraram, saíram, então é algo que a gente tem um desafio aí pela frente, realmente, dessa valorização. Uma outra coisa que eu tinha colocado, acho que apaguei aqui, é com relação à implantação de alguns protocolos, né, dentre eles o protocolo de atendimento nos casos de feminicídio. Esse ano foi um ano bem conturbado, a gente teve essa implantação do sistema aqui, mas a nossa intenção é que a gente realmente implante, a partir do próximo ano, diversos protocolos, como eu falei, dentre eles o protocolo de feminicídio. Eu tentei aí ser breve, rápido, né, mostrar um pouco aqui da nossa realidade, como a perícia pode contribuir nos casos aí de redução dos números de homicídios e também feminicídios. Agradeço aí a oportunidade, e passo a palavra agora para o Cássio. Obrigado, Luciano. Parabéns pela sua apresentação. Eu tinha certeza que você teria muito a dizer, até porque acompanho o trabalho de vocês aí em Sergipe, tenho um carinho imenso, e eu me lembro que comentava com vocês, quando vocês estavam iniciando a sua nova turma, que Sergipe, que vocês, essa turma nova, seria um diferencial. A perícia de Sergipe era uma antes da entrada de vocês e passou a ser outra, e após 6 anos a gente está vendo os frutos disso, né? E, assim, a gente percebe o tamanho dos desafios que vocês têm, mas com muita força de vontade a gente tem percebido o crescimento, e com certeza o trabalho de vocês está muito relacionado à melhoria desses índices. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Emerson, né? Para ele também dar a contribuição que a gente tem certeza que ele vai trazer para essa nossa mesa redonda. Emerson, meu amigo, você com a palavra. Boa tarde. Obrigado, Cássio, pelo convite, né? Uma honra. Obrigado pela presença do Luciano, da Gisele. Eu vou falar um pouco da realidade aqui da criminalística do Distrito Federal, né? Com foco na seção de crimes contra a pessoa, que a gente chama de morte violenta, e nos crimes caracterizados como feminicídio, atendimento, um pouquinho da nossa estrutura, né? E as iniciativas que a gente está tomando e as dificuldades que a gente tem e os desafios e as propostas que a gente tem para o curto e médio prazo, né? Primeiro, parabenizar o Luciano e a Gisele pela excelente exposição, né? Muita clareza, traz muito a enriquecer, né? Inclusive, interfere até no que eu vou falar também. Aqui no DF, a gente tem uma seção relativamente renovada, né? Um pouco diferente daquela onde eu atuei junto com o Cássio na década de 2000. Hoje a gente tem 33 peritos criminais na seção de morte violenta, né? Na seção de crimes contra o patrimônio, 10 dos quais são mulheres, né? A chefe também é mulher, é a perita criminal Beatriz Figueiredo, atuante nesse assunto que envolve o feminicídio, né? Inclusive, ela, mês passado, ajudou a preparar um curso, ela, né, como perita criminal, a perita médica legista Yumi e o delegado de polícia André Santos prepararam um curso para a Senasp, que em breve vai ser disponibilizado,
e a parte dela é justamente aspectos procedimentais do Protocolo Nacional de Investigação e Perícia em Crimes de Feminicídio. Ela estabeleceu ali, fez um histórico, né? E grande parte do material que eu tive acesso, ainda não está divulgado, é justamente sobre essas peculiaridades de locais de feminicídio, para que esse curso consiga disseminar procedimentos padrão para a investigação, para a atuação do perito criminal na cena de crime que envolve feminicídio. Material muito rico, que foi criado por ela, esse módulo 2 foi criado especificamente por ela, que é a chefe da seção, e tendo ali aproximadamente um terço de mulheres na seção, há uma certa facilidade de entendimento ali da importância do bom levantamento desses locais, das peculiaridades desses locais, né, para o levantamento das qualificadoras, né. Aqui, por exemplo, todo local onde há uma vítima de morte violenta mulher, a princípio ele é tratado como feminicídio. Se lá na frente, na investigação de posse dos laudos de perícia, for constatado que não se trata de feminicídio, aí há uma entre aspas, desqualificação do crime, né? E esses protocolos que a partir desse trabalho da chefe da seção, que é a Beatriz Figueiredo, está realizando, vão ser gerados procedimentos operacionais padrão, justamente para a gente tentar neutralizar algo que a Gisele mencionou na apresentação dela, que é como um conjunto de seres humanos, alguns têm suas próprias convicções, suas próprias entendimentos, e isso não pode ser levado para o local do crime como determinante para que determinadas avaliações sejam feitas. Então, vai ser, já antecipando, um dos nossos desafios é criar esses procedimentos operacionais padrão, né? Eu acredito que a Beatriz hoje ela é a pessoa certa, no local certo, na hora certa, para levar isso adiante, junto com a equipe dela, né? Repito, eles têm uma certa juventude, porém uma vantagem muito grande, né? Porque muitas vezes se fala em perícia como algo que, assim, acertadamente deve ser agregado ali, experiência. Eles estão trabalhando muito, têm uma certa experiência na sessão, isso vai ser levado adiante pela perita Beatriz, e da estrutura que a gente tem aqui, né, a gente conseguiu alguns avanços nessa década que está terminando agora, né? O Cássio ainda estava aqui quando a gente teve a infelicidade de ter nosso prédio carbonizado. Houve um incêndio que queimou parte do nosso prédio, a gente ficou praticamente desabrigado. Hoje a gente está num prédio super moderno, de mais de 11 mil metros quadrados, né? Isso é uma evolução, a gente ainda não está com aquilo que a gente acha que é ideal de estrutura, mas está muito boa comparado com o que a gente tinha, né? Hoje a gente está com 58% do quadro de peritos completo, né? O quadro são 400, hoje a gente tem 58% aproximadamente, né? 56% estão aqui dentro do Instituto, mais ou menos, né? Esse é um número que oscila, mas é aproximadamente isso, né? Alguns dos desafios que a gente tem hoje estão relacionados ao acionamento da perícia, né? Isso já vem de longa data, melhorou muito, mas a gente ainda vai lutar para que melhore ainda mais. Vou dar um exemplo de um crime que envolve violência contra a mulher, que é importante que a gente faça consignar nos croquis e até mesmo nos nossos bancos de dados aqui, são aqueles danos relacionados à Maria da Penha, onde ele cai na vala comum, com algumas exceções, do dano, né?
Então, muitas vezes a perícia se desloca, não tem ideia de que ali tem um contexto de Maria da Penha, a gente descobre lá no local, né? Então, uma das metas por curto prazo é que se coloque lá no sistema informatizado onde são solicitadas as perícias, que se trata de uma possível Maria da Penha, para que, não que isso vai influenciar no levantamento do local, mas isso para nós, como estatística, e até para conhecimento do perito, do que o espera, é muito importante. Por outro lado, é importante também que a gente, nos croquis, o croquis da seção de crimes contra o patrimônio já tá informatizado, que no curto prazo a gente pretende criar uma caixa de seleção para indicar ali se é possível Maria da Penha, para a gente ter um banco de dados ao longo do tempo, né? A gente já tem muitos dados agregados aqui, né? Inclusive, a gente desenvolveu uma ferramenta muito boa de BI, ela está sendo desenvolvida, né? Que permite ao pesquisador, aos outros peritos e até ao público externo contato com esses dados que a perícia tem, que muitas vezes nenhum outro órgão tem, né? De atendimentos, de tipos de crime, características de crime, e a gente pode refinar isso, a ferramenta já está sendo utilizada e está em desenvolvimento, né? Outro ponto outro item que eu gostaria de mencionar aqui, de forma elogiosa aos peritos lá da seção de crime contra o patrimônio e da morte violenta, foi que em março, diante daquele quase pânico que se criou com a pandemia, a gente estabeleceu protocolos lá na morte violenta para que a gente estava entrando em algo desconhecido, né? Então, a gente montou um protocolo baseado em dados de perícia de outros países onde a pandemia já tinha avançado mais. O protocolo sofreu algumas mudanças ao longo do tempo e hoje a gente conseguiu atravessar até agora, né, esse período crítico da pandemia com a seção funcionando 100%, né? Outro ponto positivo que eu gostaria de mencionar foi a criação por parte da Polícia Civil aqui do Distrito Federal de equipes de preservação de local nas sextas-feiras à noite, nos finais de semana e nos feriados. Isso deu uma qualidade à preservação do local que é incrível, né? Algo elogioso, foi um avanço, um progresso muito grande, né? Nós que somos peritos criminais sabemos da dificuldade que a gente enfrenta com locais não preservados ou mal preservados, não isolados, mal isolados, né? Onde o perito fica, às vezes, numa situação de insegurança. Essa iniciativa foi ótima, está gerando muito efeito positivo, né? Ainda que restrito aos finais de semana e às sextas-feiras à noite, né? E, para não dizer que tudo são flores, né? A gente pode parecer que não, mas a gente sofre com o fato de não estar com o quadro mais completo ainda, né? A gente teve a nomeação de aproximadamente 100 peritos de 2017 para cá. A gente ainda não tem perspectiva de realizar um novo concurso, né? Parece muito, mas a nossa situação com as aposentadorias, né, da turma do Cássio, a turma do Cássio, ela meio que se aposentou em bloco, 3 blocos de peritos foram embora. Os que estão conosco ainda já estão prestes a se aposentar. Então, há uma dificuldade com o pessoal ainda temos essa dificuldade de quantidade, né? E essa alocação de recursos na morte violenta que a gente fez com a nomeação do ano passado, que foi mais ou menos 75 peritos, ela não é por acaso, né? Ela visa, não querendo estabelecer hierarquia de perícias ou de casos, mas houve um investimento na morte violenta visando justamente esses aspectos, né? Muito do feminicídio, né? Dar uma tranquilidade para o perito fazer o laudo, né? Não é perfeito, mas a gente conseguiu dar um avanço histórico lá na seção de morte violenta e na de crimes contra o patrimônio também, porque tem conexão, né? Os crimes que atingem a mulher, o limite ali, que seria o feminicídio, ele tem precedentes, né? Então, esses danos, essas agressões, né? Essa escalada, ela pode ser observada também nos crimes contra o patrimônio, alguém que destrói num momento de ira, destrói uma parede de televisão, arremessa objetos, né?
Então, esse investimento também no crime contra o patrimônio, que historicamente houve um acúmulo de perícias a serem realizadas e um acúmulo de laudos a serem emitidos, a gente conseguiu solucionar nesses quase 2 anos aqui, claro, com ajudas externas, mas muito pela abnegação e o trabalho dos peritos criminais aqui dentro e a organização que a gente conseguiu implementar aqui na direção do Instituto. Voltando lá no trabalho que está sendo realizado na sessão, esse curso que foi montado lá e vai ser disponibilizado pelo Ministério da Justiça, ele está sendo muito elogiado, acho que vai ser útil, né? Foram aumentados até as horas de curso, e lá a perita Beatriz, ela entra em minúcias de detalhes do local de crime, de dados que devem ser observados na cena do crime. Vai ser muito útil para os peritos que tiverem contato com esse material, né, com esse curso. E, para finalizar, eu mando aqui uma mensagem de otimismo, né, para a perícia criminal aqui do Brasil. Eu posso estar sendo romântico, mas eu acho que é uma das atividades que, no futuro, necessariamente vai ter que ser tratada com um olhar de mais atenção e carinho, né? É isso que nos move, um certo otimismo, né? E eu elogio esse tipo de iniciativa, de eu estar falando com colegas de outras unidades da federação e conseguir falar para um público maior, né? E gostaria de contar com o apoio de todos e abrindo aqui também a possibilidade de que contem no que a gente puder ajudar, né? Aqui em Brasília. Muito obrigado, Cássio, estou aqui à disposição. Obrigado, Emerson. Fico muito feliz de ouvir você falando, né? E perceber que o trabalho que sempre foi feito aí no Instituto de Criminalística do Distrito Federal, ele muitas vezes traz esse caráter de vanguarda, né? E saber que o Instituto acaba também, muitas vezes, servindo de referência para outros estados, e Brasília também nunca se negou a ajudar as outras unidades. Acho que isso é uma tradição que deve ser mantida, né? E parabéns a você pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Você trouxe algumas informações que eu não conhecia, fiquei até curioso com algumas delas, depois a gente vai poder conversar. Mas agora a gente vai passar para o período de questões que foram apresentadas e trazidas aqui no chat, e também outras que eventualmente surjam. A gente tem ainda aqui pelo menos uns 15 minutos, né? Então, acho que a gente vai poder tentar dirimir mais algumas dúvidas, tá? Bom, eu vou falando pela ordem aqui, tem algumas perguntas, uma delas veio do DPC Hudson, lá de Rondônia. Ele coloca que sabe-se que existe, na teoria, um link entre a medicina veterinária legal, podendo auxiliar na identificação da violência doméstica, porém que poucas são as polícias judiciárias no Brasil que possuem peritos médicos veterinários, e o que a gente pensa dessa situação. Bom, eu particularmente entendo esse link, né? A gente sabe que muitas vezes no próprio feminicídio o ódio acaba se dirigindo, por exemplo, a um bichinho de estimação da mulher, né? Esse é um vestígio importante que o perito precisa estar atento, né? A gente, por exemplo, em Brasília, né, a gente não tem no nosso quadro o médico veterinário na função de perito, mas na época que eu estava lá, o Emerson vai poder falar, a gente já pensava nisso. A medicina veterinária existe, por exemplo, como um dos peritos que podem ascender o concurso da Polícia Federal, e em alguns estados onde qualquer formação pode permitir o acesso ao concurso de perito. Respondendo de uma forma bem objetiva, eu acho sim, mas não é só para esse tipo de caso, mas, por exemplo, no caso dos crimes ambientais, na identificação de animais que são mortos, etc., a gente muitas vezes pressente da necessidade de um profissional com formação em medicina veterinária. Então, se alguém quiser complementar a pergunta do Hudson, fique à vontade. Pergunta, pode falar, Luciano. Fala, Gisele, quiser falar aí. A teoria do link, ela é um desafio, assim, para a gente. Porque o importante dela é a gente conseguir lançar a mão no local.
Então, não vai um veterinário para um local de suicídio para me ajudar a identificar elementos em animais de estimação que possam direcionar para uma violência continuada, né? Então, teria que ser um olhar treinado para o perito de local, aquele que vai tanto nos casos de assassinatos, o pessoal da morte violenta, os generalistas, né? Quanto para aquele pessoal que trabalha nos grupos de patrimônio, no atendimento à violência doméstica direcionado pela DEAN. Né? Então, a busca desses elementos da teoria do link, que não é só para animais, na verdade, a teoria do link ela é muito estudada na veterinária, mas é como se o agressor, ele é o agressor de vulneráveis, não necessariamente de mulheres. Então, geralmente, se tiver pessoa idosa também, essa pessoa pode estar sendo vítima de algum tipo de violência, criança. E os animais que são os mais vulneráveis. Quando você conversa com outras pessoas, eu costumo perguntar, né, nos grupos, vocês conhecem casos que teve animal morto ou maltratos? E aí, um dia uma delegada falou assim, olha, teve uma mulher que chegou desesperada, falando que o marido arrancou a cabeça do pássaro dela, do periquito, no dente. E aí ela chegou lá e viu realmente o cadáver do pássaro. Então, assim, são coisas que a gente, enquanto perito de local, precisa ter um olhar treinado. Então, a gente ainda tem muita coisa para aprender. São muitas nuances. Luciano? Então, essa teoria do link é meio nova, assim, né, para mim, principalmente. Já tinha ouvido falar superficialmente. Mas aqui em Sergipe, a gente, inclusive, tem uma sugestão agora de alteração legislativa, né, com a previsão aí do concurso, isso já está encaminhado, e existe uma previsão para colocar a área de medicina veterinária. Não só, né, tem essa questão da teoria do link, mas por conta dos crimes ambientais, né, vai ter delegacia aqui especializada, né, com relação à violência contra animais, e aqui a gente vai colocar como uma das áreas do nosso concurso aqui, a medicina veterinária. Obrigado. Emerson, você quer falar, né? Claro. Você foi citado. Da mesma forma que Sergipe, eu estou com um processo aqui justamente para modificar, para inserir algumas áreas do conhecimento no rol de cursos que um requisito para ser perito criminal aqui no Distrito Federal. Uma delas, a principal delas, é a que motivou a abertura do processo, justamente medicina veterinária, né? Muito lá para de meio ambiente, mas também para dar um suporte para as equipes de crime contra o patrimônio, né? Hoje, maus tratos a animais que não tenham conexão com crimes contra o meio ambiente são atendidos pela seção de crimes contra o patrimônio. E algo importante que a Gisele falou e que me fez ter uma ideia aqui também é que a presença desses profissionais no Instituto gera disseminação de conhecimento, né? Ocorreu com outras carreiras, né, aqui dentro do Instituto, solicitou referências de produzir pesquisa, envolver o Instituto todo, né? No caso aqui, a gente está falando da morte contra o patrimônio, e aquele suporte, né, a gente já sabe até onde ele seria lotado, né? Na seção de crimes contra o meio ambiente. Aliás, a gente está criando essa seção agora, né? Separando da engenharia legal, e esse seria um dos profissionais necessários no Instituto. Vamos tentar incluir numa lei que vai ser proposta brevemente, né? Esse é um das nossas metas, né? Essa pergunta foi excelente. Ótimas notícias. Vamos aqui a uma outra pergunta. A Márcia Margarida pergunta especificamente para a Gisele, em referência a um daqueles dados que você apresentou, Gisele, aqueles 32% de casos em que não teria sido transformados em processos judiciais, isso aconteceria por questões investigativas? Eu considero que eles estão na fase pré-processual, então espera-se que esteja sendo dado andamento investigativo, né? Se formos otimistas e acreditarmos no bom funcionamento do sistema de justiça criminal, essa é a resposta. Mas a gente sabe que existem casos que não têm indicação de autoria e que fica se aguardando novas providências, novas informações. Então, teríamos que acompanhar realmente esses casos aí até
chegarmos em um ponto de prescrição para saber se realmente estavam aguardando providências, diligências investigativas, ou se realmente não tinha mesmo o que fazer. Ok. Essa outra pergunta, eu acho que ela também tem que ser respondida por você, Gisele, porque ele coloca o seguinte: como atribuir à violência de gênero um homicídio feito em virtude de participação em facções ou em organizações criminais, já que as características desses homicídios não são por gênero, e sim por quebra de regra ou ética dentro desses grupos? Sim, pericialmente a gente praticamente não vai encontrar elementos que apontem para isso, a não ser que existam lesões que a gente perceba, que a gente tem que relatar, que havia intenção de reafirmar o menosprezo àquela mulher, porque aquela mulher está sendo, dentro ali daquele processo, ela está sendo um alvo para atingir outra pessoa. Então, aí até vai em outra pergunta, né, também, as lesões que tem no corpo dela, elas chamam a atenção, existia uma intenção de desfigurar, houve a intenção de fazer sofrer, né? Então, isso tudo tem que ser relatado para que o operador do direito tenha subsídio de identificar esses elementos no futuro processual. Não necessariamente, principalmente nos casos que envolvem menosprezo à condição da mulher, como eu disse, até existem 2 casos. Violência doméstica e familiar, que, em tese, existem elementos materializáveis de mais fácil identificação. Os casos que envolvem menosprezo com relação à condição da mulher são ainda de difícil aceitação, identificação primeiro e aceitação. Muitas vezes, o delegado, teve alguns casos que foram assim, o delegado entende que houve discriminação e menosprezo, o Ministério Público fala que não, que se fosse um homem na mesma condição também teria morrido. Poderia ser um homem ali, né, que se fosse para atingir. Então, ainda não, a gente ainda tem que trabalhar muito essa parte cultural, né? Então, a sua pergunta é bem apropriada, mas a gente tem que estar sempre atento também, se não é uma questão de violência doméstica, mesmo ali dentro das facções. Fazer uma perícia detalhada na residência, levantar outros elementos que possam direcionar no futuro processual. É isso. Apenas complementando, a gente tem que lembrar que a perícia ela compõe um tipo de prova dentro do universo probatório e que existem outras modalidades que têm que ser sempre analisadas dentro de um grande contexto, né? Alguém queria falar alguma coisa sobre esse assunto? Emerson. Eu queria... O Emerson vai falar. O subsídio que a perícia consegue dar para a tomada de decisão posterior, alguns vestígios são bem interessantes, né? A posição do cadáver, né? Lesões na área genital, nos seios, né? Aí se gera ali um questionamento, se fosse um homem, ele colocaria o cadáver naquela posição, as roupas íntimas estariam rasgadas dessa forma, ou a roupa íntima teria sido usada como instrumento do próprio crime, né? A palavra fundamental que a Gisele usou, menosprezo pela vítima, né? Ela estaria... Isso, a perícia criminal consegue oferecer isso como subsídio para tomadas de decisões posteriores, né? Como ela citou, muitas vezes o delegado entende de uma forma, o promotor entende de outra, a denúncia vai ser apresentada de uma forma, no judiciário vai ser trabalhada de outra, né? Mas por trás de tudo isso tem a matéria-prima subsídio que é o que a perícia criminal vai fornecer no laudo pericial, né? E até para um debate que vai evoluir nos próximos anos, né? Todos esses vestígios, quando a gente tiver mais dados, mais tempo, mais ocorrências realizando a perícia, com esse foco, pode ser que a gente consiga chegar a conclusões e que vai robustecer os laudos no futuro, né? Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui, do Bruno Langiani. Como o laudo do IML, por exemplo, indicando o local, né, onde as lesões se encontram, rosto, órgãos sexuais e intensidade das lesões, pode ajudar a correta tipificação do feminicídio? Na verdade, a gente já respondeu um pouco dessa pergunta, né? Na verdade, também, Bruno, o que acontece é que nenhum dos laudos sozinho faz essa tipificação. Como já foi apontado,
o que se analisa é um contexto, né? Até porque as lesões que são identificadas no IML, elas também já são identificadas no exame perinecroscópico e também vão constar do exame externo feito pelo perito de local, que muitas vezes complementa as suas informações, assistindo à necrópsia e trocando informações com o legista. Uma das coisas importantes que a gente sempre salienta para os próprios peritos em formação é que não desprezem nenhuma lesão, por mais simples que ela possa parecer. É claro que uma lesão que não vai, por exemplo, influenciar na causa da morte, ela pode ter uma grande repercussão na questão do entendimento da dinâmica como aquele crime aconteceu. Uma escoriação, uma equimose, algumas coisas que já foram ditas, inclusive aqui na fala, por exemplo, da Gisele, quando a gente fala, por exemplo, em escoriações, por exemplo, com idades diferentes, representando uma continuidade da agressão experimentada pela vítima, aquele evento fatal, muitas vezes, ele é só o ápice da agressão que evoluiu de uma violência doméstica e uma agressão física para um homicídio tipificado como feminicídio. Então, é indubitável que a contribuição do legista, através de uma boa descrição, né, dessas lesões, com a posição anatômica dessas lesões, com a sua correlação correta em relação ao instrumento causador, serão fundamentais. Eu queria que vocês também, a gente queria tocar num outro assunto que vocês, eu vou passar para vocês, Gisele, você já pode falar em cima desse assunto que eu vou colocar para a mesa, da importância da gente incluir agora na questão do olhar sobre o feminicídio para os grupos LGBT também. Eu queria que a gente falasse um pouco disso, porque, na minha opinião, é algo que também veio para tornar esse trabalho ainda muito mais detalhado e que a gente possa buscar essa justiça de uma forma melhor. Pode falar, Gisele. Só ressaltando essa questão da importância do relato preciso das lesões e em relação à antiguidade, aqui em Goiás nós tivemos um caso até recente, em que a mulher, a princípio, tinha sido vítima de latrocínio enquanto andava de bicicleta, junto com o esposo e um outro amigo. E aí, depois, quando estava latrocínio, a tipificação, quando o médico legista foi verificar as lesões no corpo de forma mais detalhada, ele verificou que havia várias lesões por meio contundente que apresentavam a temporalidade dessas lesões eram de datas totalmente diferentes. Então, tinham lesões muito antigas cicatrizadas, tinham lesões recentes. E aí ele levantou, chamou a equipe da delegacia e, olha, essa mulher era vítima de violência continuada. E aí chamaram o companheiro e mudaram totalmente o rumo da investigação. E aí depois descobriu-se que era assim, um feminicídio forjado de latrocínio. Então, a importância da gente estar atento a isso. Uma coisa que eu quero ressaltar, eu vi a questão de sempre solicitar, providenciar para que sejam feitos, porque assim como a descrição das lesões, essa questão da teoria do link, a verificação da residência da vítima, onde ela vive uma convivência habitual, isso tem que ser periciado. Por quê? As vítimas desaparecidas também, existem elementos, e aí eu posso falar que o que o Emerson falou é muito importante, estou com muita vontade de ler esse material produzido pelo DF é sempre grande contribuição, porque parte muito da nossa experiência, né? O que a gente vê todos os dias, o perito que trabalha no grupo de patrimônio, que atende as solicitações das DEANs, o que a gente vê todos os dias quando existe a violência doméstica ali continuada, não fatal? A televisão quebrada, o celular quebrado, maquiagem danificada, portas arrombadas de dentro para fora, né? De dentro para fora indicando... como é que fala? A pessoa ficou presa lá, esqueci a palavra. Então, se a gente... Cárcere privado, né? Então, se a pessoa ela é trancada dentro de um quarto, ela vai tentar fugir arrombando de dentro para fora. Se ela, às vezes, está fugindo de uma violência, o agressor vai quebrar as portas ali de fora para dentro do quarto, do banheiro. Então, tudo isso a gente identifica na experiência de perito patrimônio. Eu identificava isso no patrimônio. E aí, agora eu consigo linkar, né, observando ali sinais de violência continuada, assim como o médico legista identifica no corpo da vítima.
Com relação à população LGBT, é também um grande desafio. Tudo que a gente está falando aqui, gente, são provocações, é tudo desafio. Nós estamos dentro de um processo de mudança cultural, de mudança de olhar, para que a gente consiga enxergar e atuar naquilo. Sempre a pergunta, mas a mulher trans é tipificada como feminicídio? Até um tempo atrás eu respondia que havia divergência dentro do judiciário. Hoje eu posso falar que é tipificado como feminicídio. Um casal de duas mulheres, se uma mata a outra, é tipificado como feminicídio? Também é tipificado como feminicídio. É violência doméstica? Aconteceu dentro do ambiente doméstico? Sim. Existia ali uma questão de dominação em relação ao corpo da outra? Sim. Então, é identificado como violência feminicida. Violência contra a mulher, entra Maria da Penha também. A questão da violência homofóbica. Aí, para trabalhar a questão do LGBT, a gente teria que sair da violência contra a mulher específica e entrar na violência de gênero, porque a violência contra a mulher é a espécie do gênero violência de gênero, né? Então, a violência contra a mulher é baseada na violência de gênero, o menosprezo ao feminino. Então, estamos em construção, a legislação ainda tem algumas previsões, aqui em Goiás mesmo existe decreto determinando que os registros de ocorrência têm a opção da pessoa apontar qual é a orientação sexual, se ela é uma mulher trans ou um homem trans, mas isso ainda não está tendo dificuldade de aplicação, então é uma questão de educação continuada. Obrigado. Bom, eu antes de passar a palavra para você, Emerson, eu vou só, já me pediram aqui para a gente, que a gente tinha 10 minutos, agora talvez uns 7. Assim que você responder, a gente já vai fazer as considerações finais de cada um de nós para a gente conseguir encerrar dentro do tempo previsto. Talvez aí 1 minuto e 30 para cada um. Vamos lá. Aqui a gente tem decisão do TJ, pelo menos um caso, de que uma transgênero ou foi vítima de feminicídio. E aqui, desde o começo do mês, agora da semana passada, semana retrasada, as ocorrências cuja vítima de morte violenta, crime violento, seja mulheres transgêneras, são tratados como feminicídio aqui, virou norma aqui no Distrito Federal. Então, para nós da perícia também, né, locais de mulheres transgêneras são tratados como feminicídio. Desde o começo de setembro. Fica à vontade, Emerson, para você fazer suas considerações finais, para a gente atingir aí o objetivo do tempo. Olha, eu quero agradecer, dizer que é uma honra para mim estar aqui. Eu não é muito a minha praia palestrar, então eu fiquei um pouco apreensivo, mas adorei, eu gostei. Agradecer muito ao Cássio, que é um amigo, além de ser um colega aqui de trabalho, né? Me ensinou muito, ele foi um das pessoas que me recepcionou na sessão em 2002, lá na Morte Violenta, e agradecer ao Luciano e à Gisele pela oportunidade, né? Muito prazer em conhecê-los e estamos aqui, se quiser nos visitar, né? E vou me colocar à disposição de receber a ajuda de vocês também, assim, sempre que precisar eu vou pedir mesmo, né? E aqui estamos de braços abertos e muito obrigado, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Luciano? Pronto, eu também gostaria de agradecer, Cássio, né, pelo convite. Como eu falei aqui, Cássio é um grande parceiro da gente, sem dúvidas é uma referência, né, da perícia no nível nacional, e realmente um grande amigo, né, que a gente se tornou. Cássio sempre me dá ajuda com relação à especificação de equipamentos, uma série de coisas. O Cássio está sempre nos ajudando aqui. É uma honra, né, participar dessa mesa com o Cássio, com o Gisele, com o Emerson também. Me coloco também à disposição para os colegas aí, o que for preciso, o que for necessário, trocar ideias, trocar informações. E muito obrigado, né, e agradeço a todos aí a todos do fórum pela oportunidade de poder expor um pouco da nossa perícia aqui de Sergipe. Obrigado. Gisele, você? Olha, uma felicidade muito grande estar aqui nessa mesa qualificadíssima. Eu senti uma responsabilidade enorme quando eu recebi esse convite. Cássio, obrigada pela confiança. Fórum, obrigada também, né, pela confiança.
da palavra. Espero ter contribuído realmente. Eu quero registrar a presença do meu gerente, Antônio Carlos. Obrigada por estar aqui prestigiando. Todos os colegas do estado de Goiás que estão aí na sala, que eu recebi as notícias. E a minha mensagem final é que a parte técnica ela tem que continuar sendo extremamente rigorosa, né? A gente tem, hoje no curso da Fiona e equipe, eles falaram sobre as habilidades que o operador do sistema de justiça criminal precisa ter para atuar nos casos de violência contra a mulher. No nosso caso, a gente foca muito na parte técnica, mas ela precisa estar sempre muito bem afinada, muito alinhada, porque a partir daí, tendo todos os subsídios ali para lançar a mão, eu consigo me esforçar, todos os dias eu falo me esforçar, porque nós estamos numa sociedade machista, racista, classista, e nós temos isso dentro da gente. Então, é um esforço contínuo de saber das nossas limitações enquanto ser humano aqui nesse mundo, nessa sociedade, e direcionar o nosso olhar de forma mais ampla e capacitada com os subsídios técnicos, gente. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Obrigado. Eu vou, então, deixar a última mensagem também. Quero agradecer aos 3 convidados. Vocês são os verdadeiros artífices dessa mesa redonda e eu tinha certeza que, ao escolhê-los, eu estaria acertando nessa escolha, porque eu saberia que vocês, com certeza, têm recados a nos dar. Quero agradecer também as palavras carinhosas, né, dos 2 colegas que, inclusive, foram meus alunos e que a gente continua, claro, tendo contato, e a você também, Gisele, que eu também conheci nos eventos e que o que norteou essas escolhas foi justamente essa capacidade de trabalho de vocês 3 e essa juventude, e vê-los atuando e vê-los falando me dá uma tranquilidade de saber que a perícia está no caminho certo. Bom, a gente vai encerrando aqui, então, essa mesa redonda, agradecendo a todos aqueles que estiveram aqui conosco e esperando que a gente possa ter dias melhores, não só para a perícia, mas para a segurança pública como um todo no nosso país. Um grande abraço e fiquem bem. Obrigado.